começa falando assim: senhoras e senhores, Basos na estrada. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a um vídeo especial Basos na Estrada. Sejam bem-vindos. A gente está aqui na Inglaterra pela segunda vez. A gente veio ano passado, em 2023, fazer o nosso intercâmbio sozinhos. É isso aí. E dessa vez a gente trouxe mais pessoas. A ideia era a gente fazer um intercâmbio com um tema específico, que é a história da igreja e dos avivamentos no Reino Unido, porque aqui é um lugar que tem muita história. Esse país, mas também toda a Grã-Bretanha, é uma região que tem muita herança histórica do cristianismo e herança de avivamento. Quando a gente pensa em história da igreja, nós pensamos em uma linha contínua do desenvolvimento do cristianismo, mas quando nós pensamos em história dos avivamentos, nós pensamos em pontos de luz, vamos dizer assim, pontos onde Deus moveu de uma maneira singular com o poder e a presença dele. E nós temos isso aqui na região da Grã-Bretanha, na região do Reino Unido. Nós temos isso de maneira bem intensa, bem vívida aqui. Então os livros de história da igreja vão apontar para vários momentos desse, e nós temos isso em comum. A Carol é uma professora de história da igreja, eu sou apaixonado pela história dos avivamentos, e nós unimos essas paixões nesse intercâmbio. E é importante explicar assim, né, pra galera, intercâmbio não é simplesmente uma tour, uma viagem, é um intercâmbio. Então parte do propósito, a gente se uniu junto com o pessoal do intercâmbio cristão para trazer o pessoal para estudar inglês e viver a vida, vamos dizer assim, comum aqui. Isso aí. Né? Então o pessoal aqui anda de ônibus, o pessoal tem aula de inglês. Então normalmente no período da manhã eles fazem aula de inglês, e no período da tarde, alguns finais de semana, a gente faz os passeios de história da igreja com aula. E eles passam, se hospedam em casas de família, o que pra mim foi muito legal, porque esse ano eu fiquei em casa de família e as trocas foram assim maravilhosas. O aprendizado do inglês, o contato com a cultura e a profundidade assim é algo assim impagável, é maravilhoso. Agora só pra vocês entenderem um pouquinho a rotina do pessoal aqui, porque como a gente vem não só como turista, mas principalmente como estudante, eles têm uma rotina. Então eles vivem uma rotina aqui. Que no nosso programa aqui ficou alguns dias devocional pela manhã na capela. Depois eles têm aula de inglês, 2 aulas normalmente, alguns dias são diferentes. Eles têm esses momentos de refeições, então o café da manhã e o jantar eles fazem nas casas de família, né, que são daqui, que moram aqui. E que mais, que é bem parte da rotina deles? Tempo livre. Eles têm tempo livre também aqui na cidade para explorar a cidade. E também tem um estudo bíblico que a escola oferece. A escola não é uma escola cristã, mas tem um professor cristão e ele dá estudo bíblico em inglês, então dá para ter essa prática do inglês com Bíblia. Mas a gente quer compartilhar com vocês também sobre como tá sendo os dias aqui, né? O que a gente está fazendo, a nossa programação dessa vez. Então, só para vocês entenderem, o intercâmbio está sendo de 3 semanas. É isso aí. A gente está no começo da última semana, os últimos momentos nossos aqui. Tá terminando, então deixa eu te contar. Tá com o coraçãozinho já derretendo. Já de saudade. O que a gente fez na primeira semana? Na primeira semana a gente teve a palestra do Exército da Salvação. Isso. A gente recebeu um soldado. Um salvacionista. Salvacionista do Exército da Salvação. Aprendi essa palavra. E ele não era qualquer pessoa, ele era um cara muito especial. Sim. Porque ele recebeu uma... Ele foi condecorado. Pela rainha. Ele esteve até na coroação do Príncipe Charles, que se tornou o rei atualmente. Então foi muito legal. Ele falou sobre o William Buff, sobre o Exército da Salvação aqui na Inglaterra. Ele até tocou pra gente, foi muito legal. Depois a gente foi pra Winchester. Isso. Winchester é o lugar onde tem a Távola Redonda do Rei Arthur, que é um mito, né? Assim, uma lenda. Mas a versão mais antiga ali, né, da tábua, provavelmente, né, eles falam, poderia ser a do Rei Arthur, tava lá. É uma cidade linda, super charmosa, foi capital da Inglaterra. Sim. A gente conheceu uma das maiores catedrais da Europa, que fica lá. A Catedral de Winchester. Isso, e a gente aprendeu um pouco mais sobre anglicanismo. Foi muito bacana. Depois a gente foi no Moorland College, eu quero que você fale sobre isso. Que é um seminário de teologia que não está simplesmente focado em teologia no sentido somente intelectual, mas é um seminário que está focado em teologia aplicada, ou seja, teologia que foca na vida, que foca nos relacionamentos.
E eu achei isso demais, eu achei maravilhoso. Também porque ele é um seminário que tem suas raízes no movimento de Keswick e suas raízes nos Irmãos Unidos. Então, dois movimentos históricos que nós achamos muito legais. Que é pouco conhecido, né? Pouco conhecido. E a gente pôde ouvir eles falando sobre a linha na história da igreja de dentro aqui do Reino Unido, como que é a história da igreja no Reino Unido e a história dos colleges, a história dos seminários, das escolas bíblicas. Legal. Foram duas palestras, né? Isso. A primeira com aquele professor especialista, ele falou sobre os últimos anos aqui, as últimas décadas. Então foi tipo história moderna da igreja aqui no Reino Unido. Foi muito rico, eu não esperava que fosse ser tão bom. Depois a história dos colleges e eu dei uma aula rapidinha sobre o Vine, né? Do dicionário Vine. Porque tem ali a mesa, né? a desk, a mesa do Vine está ali dentro do seminário, dentro da biblioteca, e foi ali que ele produziu muito do material dele para o dicionário dele, e foi ali que ele produziu naquela mesa também muito trabalho dele junto com o F.F. Bruce. Isso né? aí. Então, muito bom, muito legal. No outro dia, então, a gente foi para Christchurch, que é uma cidadezinha aqui do lado. Aqui, na verdade, é tipo um condado, né? Vamos dizer assim. Em Dorset. Dorset, mas Bournemouth, que é a cidade que a gente dorme, Bournemouth, aqui do lado, mas bem do lado. Nossa casa é quase em Christchurch. Tem Christchurch e também tem uma cidadezinha chamada Poole, que é uma graça. As três cidades são maravilhosas. Então a gente foi lá para Christchurch para conhecer uma igreja que tem lá, a Priory Church. Isso, Priory Church, Isso, que aí a gente teve uma aula sobre anglicanismo e a gente fez uma lectio divina. Isso, baseada no Salmo 46. Foi isso. Quando a gente entrou na igreja, tinha um cara tocando órgão. Gente, foi muito especial. Aqueles órgãos de tubo, assim, grande, lindo, antigo, foi muito especial. Foi muito especial. Então, a prática da lectio divina, da leitura da palavra orante, né? O Marcondes guiou o pessoal para fazer isso. E o Marcondes nos surpreendeu porque ele cantou lá. Cantou de maneira lírica. Foi muito especial. Muito, a gente fez a tour dentro da igreja, a gente aprendeu um pouco mais sobre o anglicanismo. A gente também visitou as ruínas normandas. Isso. Da época da invasão normanda aqui na Inglaterra. Tudo nessa cidade que é uma das minhas preferidas, Christchurch, que fica tipo 20 minutos daqui. Lindo. E aí fomos para Londres. London. Tinha que ir para Londres, né? E Londres foi correria, porque tinha muita coisa pra gente ver. A gente começou pelo Museu do Metodismo, que é lá que tem a casa do John Wesley. O John Wesley morou ali nos últimos anos de vida dele. Então a gente visitou a casa. Foi um lugar muito especial, porque poder entrar ali e visitar cada cômodo da casa dele é tocar na história. Basicamente é você olhar o passado e aí você é tipo uma cápsula do tempo, assim, você tocar nisso e aí poder entrar lá naquela salinha. Foi o momento mais especial, a salinha de oração. A sala de oração dele ali. John Wesley. E poder, a gente foi e fez uma oração que estava na parede ali, a oração que ele fazia. Então poder fazer aquela oração foi muito especial, fazer junto com os alunos ali. Então assim, para mim foi um momento sublime. Foi o ponto alto ali, foi muito bom, muito bom. Depois a gente fez uma baita caminhada. A gente foi no British Museum primeiro, exatamente, né? A gente foi no British Museum, que é lindo. Lá tem muita coisa das civilizações antigas. E alguns highlights, assim, que pra mim foram muito importantes, né? Que lá... É que é o seguinte, ó, eu li num site sobre isso, é muito legal. Que lá não é um museu que vai falar de cristianismo, fé cristã, nada disso, né? Muito pelo contrário. Mas muitos arqueólogos cristãos falam que lá tá escondido os grandes tesouros que provam que a Bíblia é verdade, né? Que aquilo que a Bíblia fala é verdade. Então lá a gente vai encontrar, por exemplo, documentos que não são Bíblia, mas são documentos antigos, até mais antigos que a Bíblia, comprovando, por exemplo... de Gilgamesh. Comprovando o dilúvio, comprovando várias coisas de Gênesis, vários reis de Israel, confirmando a história bíblica. Então a gente teve um tempinho lá, depois fomos para a Westminster Chapel. Isso, que é onde G. Campbell Morgan, Martin Lloyd Jones, R.T. Kendall exerceram o ministério. E nós então tivemos um momento de oração lá na frente, relembrando os momentos de avivamento do passado. Do ministério da palavra. Orando para que Deus levante novos ministros da palavra. Hoje oramos
pelo Alei Vilas Boas, que está plantando uma igreja aqui, lá em Londres, e oramos por isso também. Então, pedimos que Deus faça novamente isso na terra novamente, né? Que Deus levante ministro da palavra nesse calibre, como Martin Lloyd Jones era, né? E de lá a gente foi pro clássico, né? A Abadia de Westminster, que tem uma diferença aí da capela e da abadia. A gente foi lá na abadia, viu também o Big Ben, o parlamento, então esse clássico aí, né? A gente foi o finalzinho. Não podia deixar de ir, Não podia deixar de ir, foi o nosso finalzinho em Londres. E aí no domingo a gente participou de um culto numa igreja aqui. A gente teve 2 domingos de visitar igrejas aqui na região, que inclusive são bem diferentes. Então nesse primeiro domingo a gente foi na Catch the Fire, que é na frente aqui da escola que a gente está estudando. E no outro domingo o pessoal se dividiu para igrejas diferentes aqui na região, que é muito legal para você abrir os olhos e perceber como são os cristãos, né? Mesma fé, mas formas diferentes de adorar. Então o pessoal foi, por exemplo, num culto anglicano, super diferente, outros foram numa batista. E foi muito bom poder participar na primeiro fim de semana que a gente chegou, participar do culto da Catch the Fire, porque eu tinha visto somente o templo deles, eles construindo. Quando a gente estava aqui no ano passado. Eu nem pude encontrar com eles porque eles só estavam construindo o templo. Eu vi, vai ter uma Catch the Fire aqui. E eu tinha decidido, quando nós viermos aqui, ano que vem, nós vamos participar do culto aqui da Catch the Fire. E foi tão bom, porque eles nos receberam como se a gente já fosse de casa. E assim, você está no outro país, noutra cultura, mas a gente foi recebido como de casa, a gente se sentiu tão bem no culto com eles. E agora no fim, depois de novo com eles. Então assim, que pessoal especial. Eu acho que essa questão da viagem e do intercâmbio, a experiência que a gente tem de comungar com pessoas diferentes, isso ajuda a gente a contemplar o que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é só a minha congregação, ou a congregação no meu país, mas a congregação no mundo, os santos espalhados no mundo. Isso é precioso demais, demais. E isso tudo foi só uma semana. Vamos falar um pouquinho então da nossa segunda semana. Isso aí. Começou muito bem porque a gente foi para Oxford. Ou seja, Carolina deu aula em Oxford. Carolina lecionou em Oxford. Foi no meio da rua para o meu grupo de intercâmbio, mas eu dei aula em Oxford sobre C.S. Lewis. A gente decidiu ir para lá. O nome desse vídeo podia ser Dei aula em Oxford. A gente decidiu ir para lá para ter uma aula sobre C.S. Lewis, né? Que morou em Oxford. Então foi muito legal. A gente conheceu alguns dos colleges, né? Das faculdades da própria cidade. E tivemos uma aula lá no meio da rua, que foi muito legal. Verdade. Né? Aí depois nós tivemos uma palestra, acho que você podia falar sobre isso, do arqueólogo. Uma palestra sobre arqueologia com um especialista em arqueologia que nos mostrou artefatos milenares. Ele é britânico e ele faz escavações em Israel. E ele me surpreendeu com a precisão dos documentos, a precisão. Assim, deu uma aula pra gente, eu não esperava que a gente ia ter contato com alguém tão especialista assim. Eu achava que alguém ia falar de alguma coisa sobre arqueologia, não, mas é alguém que faz escavações, então assim... Ele até tem um documentário, um vídeo no YouTube, né? Vamos deixar então, aqui a gente vai deixar aqui para vocês verem no link da descrição. E aí ele foi mostrando pra gente a importância disso em relação à interpretação das escrituras. Ele falou sobre manuscritologia, manuscritos do Mar Morto, falou sobre aqueles rolos de Qumran. Foi maravilhoso, eu fui surpreendido. E ele falou até mesmo sobre algumas moedas de ouro que ele escavou aqui na região, que ele encontrou aqui na região. Então não é só coisas bíblicas de Israel que ele está escavando, ele encontrou coisas aqui também, então achei isso maravilhoso. Foi muito legal. E no mesmo dia teve aula sobre George Miller. Não tinha dado ainda essa aula para os alunos, então foi bem especial. Foi em preparação, porque no outro dia a gente foi para Bristol. E lá em Bristol a gente foi visitar o museu do George Miller. Um museu pequeno. Bem pequenininho, mas que ele fica onde eram os orfanatos, né? Um dos prédios que eram os orfanatos do George Miller. E foi muito legal a experiência de conhecer a curadora, né, do museu, que ela contou bastante história. Ela falou que tem um armário lá com um monte de peças antigas que ela ainda está analisando. Eu acho que esse museu ainda vai crescer mais um pouco, né? Porque tem muito documento ainda que ela está encontrando que servem para as pessoas, inclusive,
fazerem buscas sobre os seus parentes, as pessoas encontrarem pessoas do seu passado. Então ainda tem muito documento que ela encontra lá do próprio George Miller, né? E a gente visitou por fora os prédios, né, que existem até hoje, que hoje são flats residenciais. Isso. E aí foi muito legal que a gente teve uma meditação com o pessoal na frente de um dos prédios e atrás de um parquinho de criança brincar, que era o parque que as crianças brincavam, que eram órfãs, que foram acolhidas, né, nos orfanatos do George Miller, brincavam também. Então ali a gente teve uma meditação que foi muito bom sobre fé, confiança, essa confiança pura das crianças, né? A gente ter essa confiança em Deus como nosso Pai. E isso foi significativo porque foi demais. Nós passamos pela experiência da adoção, então estar com nossos filhos ali naquele contexto de orfanatos foi muito, muito significativo. Sim, também, né? Foi. Isso foi de manhã e à tarde nós fomos para Bath. Tem que falar certo, tá? É uma cidade próxima daqui, né? De Bournemouth, onde a gente está. E é a cidade que é conhecida por ser a cidade da Jane Austen, que ela morou lá. Então lá tem o museu da Jane Austen. E a gente fez um passeio muito legal. O James levou a gente como guia. A gente passou em lugares muito bonitos. Pra mim, eu acho que tá a cidade mais bonita que a gente Em termos foi. de beleza, pra mim, ganhou todos os lugares que a gente foi. Olha, Oxford é legal, mas ali bateu. Eu tinha achado... Primeiro eu cheguei achando, ano passado, Winchester. Aí depois Oxford, mas agora eu acho que Bath pegou meu coração. Assim. Ganhou muito, muito. É muito, muito lindo. É uma graça. É assim, o lugar cidade. mais, né, instagramável, fotogênico, lindo. Vários filmes teatral. foram gravados lá, séries da Netflix são gravadas lá. Então foi um passeio muito gostoso pro nosso pessoal, muito gostoso. Que lugar lindo. É o lugar da Bath, por causa de banho, que ali é o lugar das casas de banho romana, então até hoje funciona alguns lugares assim. Então assim, que lugar lindo, porque você se conecta também com a arquitetura histórica do lugar, você olha o que aconteceu no passado, você pela arquitetura. Então não é só a Jane Austen, né? A Jane Austen morou lá, claro. Mas você tem toda a história romana que passou por ali. E é maravilhoso você perceber isso. E como é bonito o lugar, pelo amor de Deus. Lindo. Muito, muito lindo. E aí, no sábado, a gente teve uma das viagens, né? Chama de viagem, foram 4 horas. Mais importantes, que foi Gales. 4 horas de ônibus, né? Não, de ida. E 4 de volta. 3 horas e pouco de ida, 3 horas de volta para Gales. E foi o ponto alto, até podemos agora dizer, né? É o mais simples, é muito engraçado, porque a gente vê muita coisa bonita aqui na Inglaterra. A gente vê o parlamento, a abadia de Westminster, é absolutamente lindo, igrejas maravilhosas e tal. Mas para nossa turma, para nós, o lugar mais bonito foi bonito espiritualmente, porque fisicamente ele não tem muita coisa, assim, não tem nada, na verdade. Óbvio que as montanhas e a paisagem de Gales é linda, é maravilhoso. Mas a Capela Moriá não tem nada, assim. Sim, é muito mas simples. Mas carrega uma história que é muito importante para nós. Gales é um país, né? Fica um pouco mais distante aqui. Mas para nós é um dos avivamentos mais interessantes, porque é um avivamento que impactou muito a sociedade. Então a gente teve a proposta e a gente amou, que a gente visitou um museu de mina de carvão. Foi lindo. Gales, a economia de Gales girava muito em torno dessa questão da exploração das minas. E os grandes avivalistas da história, e que até eu dei aula, o Rhys Howes, que é do livro Intercessor, o próprio Ivan Roberts do avivamento de Gales, eles trabalhavam em minas de carvão, trabalharam. Então a gente foi conhecer o museu e a gente entrou numa mina. Não tem imagem, não foi filmado, porque não pode. Não tem, mas descemos 90 metros. 90, 400 metros? Não, a nossa não era muito grande, era de 90 metros para debaixo da terra. Mas tinha tem outras de quase 1 quilômetro. E aí deixa eu contar para vocês o que foi importante para mim. Eu tinha acabado de dar aula sobre Gales. E eu falei para os alunos, o Ivan Roberts, quando saiu da escola e com 12 anos, foi trabalhar numa mina de carvão como porteiro. Ok. Quando a gente chegou lá no museu, na verdade quando a gente chegou na mina, que a gente desceu, uma das primeiras paradas do cara lá, do nosso guia, foi explicando o que era o trabalho de um porteiro, e que normalmente eram crianças e adolescentes que faziam, que era segurando as portas dentro da mina mesmo. É ficar em total escuridão e você ficava com uma corda abrindo e fechando uma porta para que para refrigerar corretamente o lugar. Era um trabalho totalmente desumano. Desumano, assim, para uma criança, para um adolescente, para um adulto que fosse, um frio danado. Então a gente pôde ver muito mais, de forma muito mais real
a simplicidade do trabalho e de como o avivamento de Gales aconteceu entre gente comum, né? Mineradores, sujos, gente simples, gente pobre, assim, sabe? Os relatos do avivamento que eu lia, inclusive a capa do livreto, né? Avivamento de Gales. Cara sujo de carvão. Sujo de carvão, chorando. Aqueles homens que eram bem chucros, assim, bem, né? Eles converteram e choravam de arrependimento. Então a gente pôde ver isso de uma forma mais palpável. Né? Foi muito bonito. Foi muito legal. E depois a gente seguiu para Capela Moriá. Capela Moriá. E na Capela Moriá nós tivemos a honra de sermos agraciados por David Pike, que é um historiador e que é muito mais do que isso, um homem de Deus que transmitiu o coração do avivamento de Gales, do avivamento que aconteceu em todas as épocas. Descobrimos que não houveram somente 3 avivamentos, houveram 14 avivamentos em Gales. Olha, isso aí surpreendeu. Eu até tinha falado isso na aula. O país de Gales é um país de avivamentos, terra de avivamentos. Mas ele tem catalogado datas, períodos e quantidades, assim. E ele falou uma frase para mim que foi muito impactante, que é: Gales representa para o mundo um país que tem aprendido a receber e hospedar a presença de Deus. Foi fantástico. Isso aí, então, marcou muito a gente, marcou os alunos. Foi um momento muito especial pra gente. Para mim foi um ponto alto da viagem. Foi mesmo. Porque a gente veio aqui para isso, a gente veio para ter esse tempo de encontro com a presença de Deus. Não foi só para ver lugares ou somente para estudar, mas foi para ter esse tipo de encontro e a gente teve. Foi muito bom isso. Então, o sábado foi bem puxado. Mas no domingo a gente teve um culto especial, né? O Alessandro Vilas Boas esteve com a gente. Ele está morando aqui em Londres, ministrou a palavra para nós. Foi muito bom, né? A gente esteve com pessoas daqui, né? Ingleses e brasileiros. Foi muito bom. Foi o tempo da gente extravasar, orar, processar tudo que a gente tinha ouvido de Deus. E começa agora a nossa última semana, né? A última semana vai ser um pouco mais tranquila em relação a passeios e viagens. A gente vai para a praia, para Düsseldorf. Não fui ainda, é uma expectativa grande, mas essa última semana a gente está reservando mais para estar com os alunos, conversando, tendo um pouco mais de aula, orando e realmente processando, né? Porque é muita coisa que a gente recebe, assim, em termos de, desde paisagens, né? Belas visitas, mas também ensino, palavra de Deus, enfim, tem sido muito precioso. Para mim foi um momento muito marcante de fazer amigos, mas também de ser marcado por Deus, de aprender mais do que Deus fez na história, do que Ele pode fazer hoje. Por meio daquilo que Ele fez na história, me faz crer naquilo que Ele pode fazer hoje. E eu queria deixar para você essa mensagem, assim, que você pode se juntar a nós em outras viagens também. Se você quiser se unir a nós, nós vamos viajar mais vezes, nós vamos fazer isso mais vezes. E se você quiser vir conosco e participar conosco de um intercâmbio como esse, você é nosso convidado para participar junto conosco e com o intercâmbio cristão. Nós vamos deixar as descrições aqui de como você participar. Eu te garanto, é uma experiência marcante, inigualável. Olha, e deixa eu falar uma coisa. A gente já fez viagens e intercâmbios desse tipo, não só para turistar, mas para a história da igreja e tudo, sozinhos. Sim. Né? A gente já fez, a gente tem a experiência de fazer sozinho e fazer em grupo. Eu estou preferindo em grupo. Eu acho que a troca é como se a gente pegasse a experiência e multiplicasse pelo número de pessoas que estão aqui. Então, eu, naturalmente, sozinha, não sou capaz de absorver tudo, mas as outras pessoas vão absorvendo. Tem várias perspectivas. Várias perspectivas. A troca é muito divertido. Eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade da gente estar com essa galera caminhando aqui. É muito bom. É isso aí, gente. Valeu. Falou. Tchau, tchau.